Dia Povo de Deus, hoje é domingo de julho de 2025, 15º domingo do tempo comum na liturgia da palavra, que traz para nós refletirmos hoje a parábola do bom samaritano, né? Jesus nos faz um alerta, uma advertência para a gente ter cuidado com o que nós fazemos, né? Na nossa caminhada, na nossa vida de igreja, na nossa vida cristã. Será que nós estamos cumprindo direitinho com o que Jesus nos ensina, né? Muitas das vezes a gente anda para a igreja, a gente reza bonito, a gente prega bonito, a gente canta bonito, a gente faz tudo bonitinho, paga o dízimo, participa dos grupos de orações, né? O texto dos homens, o texto das mulheres, e outras coisas, né? Outros rituais que a gente faz na igreja, mas muitas das vezes nós esquecemos do nosso próximo que está precisando de algo que nós podemos fazer, e muitas das vezes nós desviamos, nós fechamos os olhos, ou às vezes a gente tem o coração duro, insensível para certas situações que nós podemos fazer algo por essas pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Da ajuda da nossa parte, né? Então, através desta parábola que Jesus conta, serve de exemplo para nós, né? Está no livro de São Lucas, né? No capítulo 10 e dos versículos de 25 a 37. E quem é o meu próximo? Vamos ouvir o Evangelho, depois a gente comenta mais um pouco, né? Ouça agora o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que estiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem,
evangelho de hoje, Jesus é posto em dificuldade por um mestre da lei. Ele deseja verificar qual é o ensinamento de Jesus sobre a posse da vida eterna, como entrar na vida eterna, né? Ele fez essa pergunta para Jesus. Jesus não abriu mão dos mandamentos, né? É preciso praticar os mandamentos, né? Mas repete-os sob a ótica do amor a Deus e ao próximo. Ou seja, tudo se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Todos os mandamentos Jesus resumiu nesses dois. Quem pratica esses dois mandamentos aqui, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, está praticando os outros tudinho, né? Depois, contando-lhe a parábola do bom samaritano, Jesus lhe ensina que o próximo não se restringe a simpatias ou interesses, grupos ou categorias, né? Vê-se que a parábola não nos diz nada a respeito da identidade do homem caído à beira da estrada. Nada se diz sobre sua nacionalidade, nem seu nome, nem se era rico ou pobre. Um certo homem, apenas fala num certo homem. Para a gente fazer a caridade, para a gente amar o próximo, não precisa a gente perguntar, a gente mostrar assim interesse e saber quem é aquela pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é preta, de qual grupo ela pertence, que seja religioso, que seja político. O importante é que é uma pessoa, né? Que é um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Se a gente pratica ou não a vontade de Deus, o que Deus nos ensina, então isso é uma coisa de cada um, né? Cada um vai prestar conta, né? No fim de tudo. Então nós, como cristãos, filhos de Deus, não devemos observar de qual grupo pertence, de qual lugar é. O importante é a gente servir, já que a pessoa está precisando de ajuda, está precisando de uma força, de algo da nossa parte. Então, se nós somos filhos de Deus, que obedecem a Deus, então a gente vai poder fazer algo por aquela pessoa. No caso aqui, este homem caiu nas mãos de assaltantes, né? Ele ia descendo e caiu nas mãos de assaltantes. Esses o espancaram, né? Tomaram tudo dele e deixaram ele quase morto, né? E ali passava um sacerdote, que eram pessoas que serviam direitinho no templo, na igreja, fazia as práticas religiosas direitinho, como também o levita, né? Mas eles passaram adiante, né? Obedecendo às regras, às leis do templo, né? Então eles não ligaram para aquele homem com medo de se contaminar, né? Segundo as leis, era proibido, né? Eles não queriam se misturar com pessoas deste tipo, né? Que a pessoa nem sabe quem é, nem sabia quem era, né? Mas Jesus está dizendo, não importa, o importante é que é uma pessoa. No Evangelho não fala a respeito desta pessoa, se era pobre, se era rica, se era negra, se era branca, né? De qual lugar. O importante é que é uma pessoa, que é um filho de Deus, né? Então, o que importa para nós é fazer a caridade, ter amor ao próximo e mostrar isso na prática. E não perguntar de quem de qual grupo faz parte aquela pessoa. É isso que Jesus quer, que a gente tenha um coração sensível, um coração que sente, um coração amoroso, e que a gente mostra isso na prática, né? Caso contrário, não adianta a gente andar para a igreja,
a gente dizer que ama a Jesus Cristo, né, que aceitou Jesus, que é católico, que pertence a essa ou àquela igreja, mas a gente tem esse coração duro para certas situações que existem na nossa frente, né, no nosso meio, na nossa comunidade. Então sempre nós podemos fazer algo pelo próximo, né? Que muitas das vezes as pessoas só pensam em dinheiro, né? Mas a gente pode fazer algo, ajudar as pessoas de outras formas também. E muitas das vezes vale mais do que dinheiro, né? Por exemplo, um bom conselho, uma boa pregação, uma boa mensagem, né? Assim, uma visita assim, bem próxima, bem íntima, bem amorosa com aquela pessoa. Pessoas que vivem isoladas, né? Hoje em dia, com as tecnologias que o mundo nos oferece, muitos se envolvem, né? Até nós mesmos, né? E muitos que não sabem mexer ou que não têm condição de comprar ficam isolados, principalmente pessoas idosas, né? Crianças, ficam isoladas sem ter mais quem conversarem, porque as pessoas se intertem, a gente se interte só com a tecnologia que existe, a modernidade que existe hoje, e esquece de conversar com as pessoas de casa. A gente conversa com as pessoas lá de fora, né? A gente se interte com o que elas postam, né? O que elas falam, e esquece das pessoas de casa. E vão ficando isoladas, entrando em depressão, e muitas das vezes vão assim, precisando de ajuda da nossa parte. Neste caso aqui, esse homem estava à beira do caminho, né? Os assaltantes roubaram tudo dele, espancaram ele, né? E deixaram ele quase morto. E passou duas pessoas que eram religiosas, né? Mas passou adiante, nem ligou. E passou um da Samaria, que esses que passaram adiante, né? Passaram por outro lado do caminho, deixando o homem lá. Eles consideravam os samaritanos como pessoas pagãs, pessoas que não eram merecedoras do reino de Deus, né? Eles desprezavam esse samaritano, mas foi o samaritano que cumpriu direitinho com aquilo que os mandamentos de Deus ensinam, que Jesus ensina, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o mestre da lei, ele fez a pergunta a Jesus para pôr Jesus à prova, né? Quem é o meu próximo, né? Primeiro Jesus falou nos mandamentos, né? Ele conhecia tudo, mas ele fez a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Fala desse homem que caiu, caiu nas mãos dos assaltantes, e os assaltantes deixaram ele quase morto à beira do caminho, né? E passou essas duas pessoas e nem ligou para aquele homem. E aí vem esse samaritano e cuidou bem, fez curativos, né? Botou óleo, botou vinho, talvez o que ele usava ali nos rituais religiosos que ele fazia lá no templo, né? O óleo e o vinho, ele usou disso aí para fazer curativo naquele homem, né? E colocou aquele homem no seu próprio animal, que era o transporte da época, né? Era o carro da época, vamos dizer assim, né? E levou até a pensão, que era o hospital ou posto de saúde, e lá mandou cuidar daquele homem, que o que fosse gasto, né? O que dependesse de dinheiro, ele passaria no outro dia e pagava tudo ali. Então Jesus perguntou para o mestre da lei: na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes e que estava ali na beira do caminho precisando de ajuda? Aí o mestre da lei vai e responde: foi aquele que teve compaixão dele, né?
que socorreu ele. No caso, o bom samaritano, né? Aí Jesus vai e diz: pois vai e faz a mesma coisa. Jesus está dizendo com nós, né? Hoje, nós que muitas das vezes andamos para a igreja, mas não temos assim um coração sensível, um coração amoroso, a ponto de socorrer, de fazer algo para as pessoas que precisam da nossa ajuda. O mundo de hoje está cheio de pessoas assim, né? Que anda para a igreja, diz ser de Jesus, amar Jesus, mas muitas das vezes está mais envolvido, preocupado com riquezas, né? Não está nem aí em servir ao próximo, em doar-se para o próximo, né? Doar o seu tempo, cuidar do próximo, fazer algo por aquela pessoa que está em necessidade. Então é isso que Jesus quer. Toda a Bíblia Sagrada se resume nesse mandamento, né? Esses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas isso a gente deve mostrar na prática e não só dito de boca para fora. Não só fazendo um bom trabalho na igreja, né? Uma boa pregação, uma boa leitura, um bom canto, né? Pagar o dízimo. Então, se a gente se fecha para o próximo que está precisando da nossa ajuda, não importa quem seja, né? Qual raça, qual cor, de qual grupo pertence, de qual religião pertence, né? Então, se a gente se fecha para o próximo, então não estamos fazendo nada que agrada a Deus, né? Então precisamos prestar atenção. Isso é uma advertência muito importante para nós. Não é para as pessoas do mundo que não conhecem a palavra de Deus, é para nós que andamos para a igreja, que pertencemos a uma religião, né? Que dizemos amar a Jesus, aceitar a Jesus, né? Que dizemos ser cristãos, ser católicos, e muitas das vezes a gente não está nem aí com aqueles que estão precisando da nossa ajuda. E a gente sempre pode fazer algo, né? Que não seja só da parte financeira, né? Em dinheiro. Sempre a gente vai poder fazer algo por aquela pessoa, por as pessoas que estão precisando de ajuda, né? O nosso povo, não estou aqui criticando, dizendo que ninguém faz isso, que tem muitas pessoas de coração bom que faz, né? Que a gente vê no dia a dia, mas aqui o que vai fazer nós entrarmos no céu. É isso aqui, né? Não é só praticar certas coisas, certos rituais religiosos, né? Pertencer a grupos religiosos, mas tem um coração duro, insensível, né? Que não sente nada pela situação do outro. Isso aí não vale nada. Fazer parte da igreja, desses grupos, né? Os quais eu falei agora, faz parte. Jesus deixou a igreja para a gente andar para a igreja, né? Mas não é só andar para a igreja. O amor em primeiro lugar. Temos que ter amor pelo próximo e fazer algo por eles, né? Então, quem é o meu próximo? É aquele que precisa da minha ajuda, né? Muitas das vezes sou eu que preciso de ajuda e as pessoas vêm e me servem, me tiram daquela situação. Então, próximo, o reino de Deus está próximo, está aqui no meio de nós, está dentro de nós, como diz na primeira leitura, né? Na carta de Deuteronômio, né? Está aqui do nosso lado, não está lá do outro lado do mar, não está lá em qualquer lugar que seja, né? Moisés falou ao povo dizendo que a voz do Senhor teu Deus
e ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que pessoas alega: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Esta leitura está em Deuteronômio, no capítulo 30 e dos versículos de 10 a 14. Então está do nosso lado. A porta de entrada do céu é amar e servir ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o bom samaritano é o exemplo do bom cristão que serve. Jesus ensinou a gente viver para servir, não para ser servido. Então a parábola do bom samaritano serve de advertência para a gente ter cuidado. Não é só fazer certas coisas religiosas e dizer que está salvo, né? Dizer que achar que está fazendo de tudo certinho, mas sem querer saber da necessidade do outro, né? Então, um bom domingo para todos, uma ótima semana, tudo de bom. Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. E grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e a